O uso do telefone celular em sala de aula é uma das maiores polêmicas do meio educacional dos últimos anos. Pelo menos depois do surgimento dos smartphones, aparelhos que possuem uma gama de funções e uma capacidade de processamento muito superior aos computadores que nós usávamos lá na década de 90 ou no início dos anos 2000. E é justamente nessa enorme possibilidade de usos que moram as piores e as melhores características desses nossos aparelhinhos. Sendo assim, o papo de hoje é sobre o uso do celular na sala de aula. E aí pessoas, gente bem educada, tudo bem? O tema desse vídeo surgiu a partir de uma pergunta feita por uma professora do Tocantins chamada Maria Bonfim. Olha o que é a magia da internet. Eu tenho respondido diretamente a perguntas pelas redes sociais de pessoas de várias partes do país. E é justamente por isso que eu tenho pedido que você divulgue o canal, que você se inscreva no canal, para que eu possa continuar estimulando a discussão a respeito da educação no Brasil inteiro. E aproveita e me segue lá nas redes sociais, quem sabe assim, da mesma forma que a Maria Bonfim lá do Tocantins, eu também possa trazer para cá algum tema inspirado numa pergunta de vocês. E a pergunta dela era justamente o que fazer no caso de alunos que persistem em utilizar o celular dentro de sala de aula. A maioria das escolas vem optando pela solução mais fácil, não necessariamente a mais eficaz, de simplesmente proibir o uso do telefone celular dentro da sala de aula. Essa proibição simples pode se tornar algo muito confortável para a gente que está ali com um grupo de alunos em sala, mas muitas vezes acaba se transformando num verdadeiro inferno para a gente, porque tudo vai depender de uma série de fatores que começam na postura da escola em relação aos pequenos conflitos que vão surgir inevitavelmente a cada aula, a cada situação em que o professor precisa tomar uma providência mais enérgica. Se existe um discurso fechado, um uníssono entre a equipe de professores e a direção da escola, na qual, naqueles momentos em que o professor toma a atitude e surge um pai superprotetor, uma mãe superprotetora, se a escola cede e, no final das contas, a criação de uma regra não serviu absolutamente para nada, que é o que acontece em vários casos, em várias escolas, o que poderia ser uma solução simples acaba se transformando em um problema sério para toda a escola. E convenhamos, para que isso funcione, a gente teria que ter, entre outras coisas, uma unidade de pensamento entre todos que fazem parte da equipe pedagógica. Só que dessa forma, a gente acaba anulando uma característica de todo o grupo, que é a heterogeneidade, é a diversidade. Eu, por exemplo, sou um professor que não gosto da ideia de simplesmente proibir o uso de um aplicativo, o uso do Google como forma de pesquisa dentro de sala de aula, ou mesmo o uso do telefone celular como uma forma de corrigir a ortografia num certo momento em que a gente precisa escrever alguma coisa no quadro, ou os alunos precisem fazer alguma anotação em alguma resposta de exercício. A gente já ultrapassou essa época em que nós éramos considerados os detentores do saber absoluto. A quantidade de informação, a quantidade de coisas acontecendo pelo mundo afora o tempo todo, de forma dinâmica, é tão grande que não dá para hoje em dia a gente achar que a gente sabe tudo e que a gente tem que ter todas as respostas. Sendo assim, por que não utilizar essa tecnologia que está ali na nossa frente a nosso favor? Há algumas situações que o fato de nós termos à mão esses dispositivos eletrônicos nos ajuda muito. Eu, por exemplo, trabalho com geografia. Em vários momentos em que aparece o nome de uma região, de um país, uma localização qualquer, e na escola pública, por exemplo, que eu não tenho o recurso do mapa à minha mão o tempo todo, ou mesmo o recurso do data show, como acontece nas escolas particulares, eu vou estimular os alunos
utilizando os próprios celulares, a buscarem no Google o Mapa Mundi ou o Mapa do Brasil, e lá a gente vai buscar aquela localização juntos. Uma outra situação é essa que eu já citei. De vez em quando a gente precisa corrigir a ortografia, a gente precisa se atualizar em relação ao novo acordo ortográfico da língua portuguesa, e nesses momentos o celular ali na mão como um dispositivo de acesso rápido nos ajuda muito. Isso sem contar com vários aplicativos educacionais que a gente pode buscar, que a gente pode descobrir, que estão presentes ali naquelas lojas de aplicativos, tanto para o iOS, que é utilizado nos celulares da Apple, quanto para o Android. Basta a gente usar um pouquinho daquele tempo que a gente tem para pesquisa, para buscar, para ter vontade de correr atrás disso. Um bom exemplo disso foi mostrado por uma colega professora numa das reuniões do início desse ano, que foi o site chamado Kahoot. E o Kahoot é um site, é uma ferramenta na qual a gente pode montar aí jogos de perguntas e respostas, que a gente chama de quiz, sobre todos os temas. Os professores podem propor perguntas, podem utilizar isso como uma forma de fazer uma pequena gincana dentro de sala. Existem outros aplicativos, como, por exemplo, para se construir mapas conceituais, para se trabalhar com gráficos. Sendo assim, eu acho que a gente precisa pensar um pouco se nós temos que satanizar, demonizar essa tecnologia, ou se na impossibilidade de lidarmos com a proibição do uso dela, trazermos essa tecnologia a nosso favor. E para isso, meu colega, minha colega, é necessário uma mente aberta. E quem sabe se não é justamente nesse momento em que a gente se apega tanto às tradições, ao conservadorismo, que a gente não acaba afastando os nossos alunos de nós. Vamos buscar formas de trazer essa garotada para perto da gente, utilizando os elementos que fazem parte das vidas deles. E se os smartphones são parte desses elementos, então vamos trazer os smartphones para dentro das nossas aulas. E isso de forma alguma significa que nós vamos abrir mão do conhecimento, que nós vamos abrir mão das nossas autoridades, que os alunos vão deixar de nos respeitar, ou mesmo que a gente vai ser obrigado a ficar ali tomando conta de um ou outro com o telefone na mão para saber se eles estão realmente fazendo aquela atividade que a gente propôs ou se estão buscando outras coisas. Nós não somos vigias de crianças, nós não somos babás, mas aí a gente entra numa outra polêmica muito antiga que a gente pode deixar para um próximo vídeo mais à frente. Então, mais uma vez, está aí, o recado está dado. Se você curtiu esse vídeo, vai lá embaixo, marca o joinha, inscreva-se no canal e divulgue para os nossos colegas, professores e professoras. Me segue nas redes sociais para saber quando vão ser postados novos vídeos no canal. Portanto, é isso. Fique com Deus e até a próxima.